Bem-vindo ao Real. Vou adiantando que esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas porque se trata de uma funcionalidade nova que não chega a ser complexa, mas também não é tão simples assim, tá? E o entendimento tem que ficar claro. Então a gente vai começar aqui abrindo o Real, tá? Nós estamos na versão 1.13. Então, por aqui nós vamos verificar quais são as novidades dessa versão. A versão 1.13 ela faz a criação da função gestão de investimento. Essa função está disponível na tela evolução do saldo, na visualização contas de investimentos, mais opções. Vamos ver, então vamos chegar lá, tá? Eu vou mostrar logo como chega nessa tela, mas a gente vai voltar depois para começar desde o início, ok? Então aqui, a evolução do saldo é essa tela de extrato, tá aqui, evolução do saldo. Aqui eu estou na visualização contas do orçamento. Eu tenho clicado nesse botão para ele alternar para contas de investimento. Tá? Estando em conta de investimento, eu venho em opções, gestão de investimentos. Essa é a tela de gestão de investimentos que a gente vai ver com mais detalhes ao longo desse vídeo, tá? Então, por enquanto, a gente vai voltar, esquecer aqui um pouco, tá? Vamos voltar para o Home. Aqui eu antecipei e criei 3 contas de investimentos, tá? Fictícias aqui. Aqui no meu padrão, eu costumo colocar as 2 primeiras ou 3 primeiras letras, um acrônimo que identifique o tipo de investimento, se é fundo, se é COI, se é renda fixa, tesouro direto, tá? E, e eu já alimentei esses investimentos com alguns lançamentos, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui esse aqui que seria uma ação da Petrobras, tá? Aqui eu coloquei até BR, mas não é BR. Se fosse no meu padrão, eu colocaria aqui B3, tá? Que é a Bolsa de Valores, tá? Então, voltou aqui, tá B3, eu vou entrar e vou ver os lançamentos que tem aqui, ó. Os lançamentos dessa conta aqui, o primeiro lançamento dessa conta, bom, o primeiro lançamento de uma aplicação, de um investimento, sempre é uma aplicação, tá? Você sempre tem que botar dinheiro. Aqui não está aparecendo porque eu estou começando aqui meu período de observação está começando em fevereiro, mas eu vou mudar para janeiro, tá? Isso aqui é uma coisa que eu não disse no começo, mas quando você está na visualização de contas do orçamento, isso aqui é chamado de um período de planejamento, que é um período futuro. Ele começa no mês corrente e vai para 6 meses para frente, porque no caso do orçamento é mais importante eu saber uma previsão do meu orçamento no futuro, uma projeção. Então, por isso que ele apresenta aqui o período de planejamento futuro. Tá? Quando eu alterno para contas de investimentos, ele vai calcular esse período, tá? 6 meses para trás, tá? Do último lançamento. No caso aqui, como eu fiz o último lançamento aqui nesse exemplo em julho, ele calculou 6 meses para trás, que ficaria fevereiro. De fevereiro a julho daria 6 meses fechado. Mas como nesse exemplo aqui eu começo em janeiro, eu mudei aqui para janeiro, e eu voltando aqui para aquela conta de investimento de Petrobras, a primeiro lançamento é uma aplicação. E aqui vem, a cada final de mês, você percebe aqui, ó, 31, 28 de fevereiro, 31 de março, esse aqui no caso vai até julho, tá? Eu faço atualização do saldo, tá? Na virada do mês, eu tenho que descobrir qual é o novo saldo dessa conta para determinar se ela deu lucro ou se deu prejuízo, tá? Se eu fizer algum resgate, também eu vou ter que lançar. Então aqui, por exemplo, no mês de janeiro, a aplicação foi em janeiro, tá? De 20 mil. Mas nesse exemplo, eu coloquei que já teve um lucro aqui no final de janeiro de R$ 250. Pode ser que nem tenha, pode ser que esse tipo de aplicação ele só comece a entregar rendimentos a partir do
próximo mês, tá? Isso aqui é só exemplo. Bom, então isso aqui eu já pré-alimentei, tanto para essa conta, quanto para esse COI, quanto para esse fundo de investimento aqui. Ah, esse COI, por exemplo, se eu olhar os lançamentos, você vai ver que eu comecei em março. Ah, aqui eu esqueci de botar um nome aqui, por exemplo, vou botar o nome aplicação, embora isso não seja importante, então, importante para esse caso. E aqui eu tenho em março também uma aplicação inicial, e aqui é o desempenho da aplicação, se ela deu lucro ou se deu prejuízo. Okay? A gente vai criar agora, depois que eu mostrar o terceiro aqui, terceiro fundo de investimento, esse fundo IPCA, está aqui também o desempenho, ok? Nesse caso aqui, você vê que eu fiz um resgate aqui no final de maio. Então, fevereiro, março, ó, fevereiro foi a aplicação, março, abril, maio. Não deveria ter esse lançamento aqui assim. O resgate foi no final de maio, ou no dia 20 de junho, aqui, resgate. Então agora a gente vai criar do início, tá? Vamos criar um investimento novo. Então eu venho aqui, criar conta, gerenciar contas e vou criar uma conta. Aqui no gerenciamento de conta você consegue identificar se se trata de uma conta de investimento ou conta corrente. Tá? Que tipo de conta? Aqui ainda tem essa conta de provisão. Então vou criar uma conta do tipo de investimento e eu vou colocar aqui, digamos que seja um tesouro direto, e eu vou botar Selic, que é uma modalidade de investimento de tesouro direto, certo? O número da conta não importa. Eu não vou colocar um valor inicial, poderia colocar aqui o valor inicial, como também posso lançar colocar como lançamento, tá? E confirmar. Aqui o tipo de investimento também é uma informação, é somente informativo. Eu vou colocar aqui como tesouro direto. Se por acaso o tipo de investimento que você não fizer não estiver nessa lista, você pode criar, tá? Olha, às vezes ocorre de dar esse erro aqui, que é um erro de constraint, mas ele cria. Tá? Futuramente eu vou tentar descobrir, tá aqui ela, a conta de Selic. Tá? Se você precisar criar um tipo de investimento que não esteja nessa lista, você vai ter que vir aqui gerenciar tipos de investimento. Aqui estão os tipos de investimentos pré-criados e você cria um novo aqui, ok? Voltando aqui. Bom, agora eu tenho esse novo aqui, CD Selic, está zerado, tá? Esse aqui também está zerado, mas é porque eu fiz um resgate, lembra? Então não é o caso, esse aqui está zerado. Se por acaso eu não for mais movimentar esse fundo de investimento aqui, eu posso desativá-lo, tá? É uma opção. Então aqui no Tesouro Selic, vamos vir aqui para a tela de lançamentos, porque no caso de aplicação, não é objetivo do Real sugerir nenhum tipo de aplicação. Isso aí vai ser um erro ou um acerto do usuário, ok? Então a gente não vai fazer isso, sugerir aplicação nenhuma. Mas o que a gente pode dizer é que a gente pode analisar o passado recente desses fundos, dessas aplicações, desses investimentos, e informar como foi o desempenho deles, comparar o desempenho deles. Tá? Porque valor de saldo de investimento e rendimento, que é o que o investimento paga, isso é função do que foi investido. Mas a taxa que a rentabilidade é uma informação absoluta que pode ser comparada entre diversos investimentos. E é nisso que a gente vai focar, tá? Na rentabilidade dos investimentos. Então aqui eu estou em Tesouro Direto, aqui, lançamentos, e eu vou criar inicialmente a minha aplicação, tá? Eu venho aqui nesse botão tipo e escolho aplicação. E aqui eu vou colocar o nome que eu quiser. Eu costumo colocar aplicação mesmo, tá? Aplicação, eu tenho que colocar a data, por exemplo. A data que eu fiz essa aplicação, digamos que tenha sido em janeiro.
Eu fiz aqui no dia 8 de janeiro, tá? Ela vai ter que estar paga aqui 8 de janeiro. E um valor aqui, digamos, de 40 mil. 40 mil reais foi a minha aplicação, tá? O Tesouro Direto Selic. Bom, se eu vier aqui, ele já vai refletir aqui o meu saldo no dia 8 de janeiro de 40 mil reais. Então, digamos que no dia 31 de janeiro, eu já tenho o meu primeiro rendimento em cima desse investimento, tá? Eu fui lá na minha operadora, no dia seguinte, à virada do mês, eu verifiquei meu saldo e descobri que o meu saldo estava 41 mil. 41 mil e um quebrado. Então eu posso vir incluir na mão, tá? Vir aqui no lançamento e adicionar o lançamento aqui do tipo lucro ou prejuízo, tá? Ou então, eu vou descartar aqui, eu posso fazer um ajuste de saldo, que eu informo aqui qual é o saldo atual da minha aplicação, tá? Meu investimento. Então aqui eu vou dizer que é 41.256. Opa. 41.296 reais. Então, o ajuste de saldo é de 1.296 reais. Esse ajuste de saldo, quando eu confirmar, o real vai criar um lançamento do tipo receita, no caso do tipo lucro, só que ele vai criar da data atual. Eu vou ter que ajustar esse lançamento para a data lá do dia 31 de janeiro, ok? Então aqui, ó, se eu vier em lançamentos pagos, aí já vai estar selecionado aqui Tesouro Selic. Ó, você está vendo que não está aparecendo aqui nessa lista o lançamento de lucro, porque aqui em Home o período de observação está julho. E esse lançamento ele criou em setembro. Eu estou na data do dia 12 de setembro, então eu vou colocar aqui que a data de observação, período, vai ser de 1º de janeiro a 30 de setembro. Então quando eu voltar aqui, ó, aparece o ajuste de saldo. Esse ajuste de saldo eu vou corrigir a data aqui, o dia 1º, dia 31 de janeiro. Eu tenho que lançar sempre os ajustes de saldo, seja prejuízo ou seja lucro, no dia 31, no final de cada mês, tá? A menos que esse investimento tenha pago o rendimento antes, tá? Que é muito comum, fundo imobiliário costuma fazer isso ao longo do mês. Então, no dia que cair lá o fundo de investimento, o rendimento, você pode lançar o rendimento como lucro, ou você, se quiser, também não lança e lança somente no ajuste de saldo, com base no novo saldo, ok? Porque o rendimento que ele paga, ele pode ir para uma conta de investimento ou pode ser incorporado ao saldo, tá? Então aqui 31 de janeiro, 1.296, vou salvar. Em fevereiro eu tive outro rendimento, só que menor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse lançamento, ele cria uma cópia. Vou dizer aqui que eu tive um lucro de R$ 100, bem menor, né? Esse investimento aqui, esse lucro, quer dizer, esse lançamento, vai ocorrer no dia 28 de fevereiro. Então, coloquei aqui para o dia 28 de fevereiro, ok? Tá aqui os dois. Vou criar um outro para março, vou duplicar esse registro. Vou avançar o mês, dia 31 de março. 31 de março, data de vencimento é a data de pagamento. E aqui o rendimento foi negativo. Digamos que eu tenha tido aqui uns R$ 300 de prejuízo. Então vou botar aqui um prejuízo. Salvar. Em abril eu tive mais um prejuízo, tá? Vou duplicar esse registro, tirar o nome cópia
E o prejuízo foi de R$ 170. 170, não, 1.700. Vai ser em abril, ok? Dia 30 de abril. Ok, aqui eu já tenho janeiro, fevereiro, março, abril. Vou pegar o de abril e a gente, digamos, vai voltar a ter lucro. Eu vou duplicar esse registro aqui. Maio, 31 de maio, e vou ter um lucro de R$ 600. R$ 600. Esse aqui vai ser um lucro. Salvar alterações. Em julho, estou em maio, né? Aqui ainda. Em junho vamos ter mais um lucro. Um lucro de, vamos ver aqui, junho. Um lucro de R$ 800. E em julho eu vou fazer o meu último lançamento aqui, duplicar isso também. De R$ 222,22. 31 de julho. Ok? Bom, então se a gente entrar aqui, vai ver que está janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Digamos que nós estejamos em julho, tá? É a data atual. Eu vou ter lançamentos na minha conta de investimento que começa tanto em janeiro como vai até o final de julho. E tem um que foi resgatado no meio de junho. Bom, agora, se eu vier aqui na minha home e verificar a minha conta de investimento, eu vou ver aqui que eu tenho esse valor total, 75.116,62, tá? E aqui está os valores individualizados, tá? Se eu vier aqui em extrato de pagamento, eu vou estar na visualização de contas de investimentos e aqui ele vai me dizer como foi a evolução desse valor. Claro, começou com zero, entrou 40 mil na conta Selic, lá naquele Tesouro Direto Selic. Depois, no dia 15 de janeiro, entrou mais uma aplicação de 20 mil da Petrobras, tal, até esse valor, 75.116,62, que é o valor que consta aqui. Tá? Também, aqui em extrato, dentro da visualização contas de investimento, eu tanto posso ver aqui o saldo, tá? Só caiu aqui a minha conexão do meu celular. Eu vou recarregar aqui porque eu não quero regravar esse vídeo, tá? Só um segundo. Isso acontece. Permitir. Ok. Pronto. Então aqui eu tenho a visualização do gráfico de barras que me diz aqui como é que foi a evolução desse valor aqui. Começou aqui naqueles 40 mil e agora termina aqui em 75 mil. Isso aqui vale tanto para a conta de orçamento quanto para a conta de investimento, esse gráfico. Então, também esse outro gráfico aqui, que é um gráfico por ponta, que é um gráfico de linha, que ele vai me mostrar que cada conta vai ter uma cor. A azul é essa aqui, que é o Petrobras, a laranja é fundo IPCA, tá? Que zerou aqui, porque eu fiz o resgate, zerou na realidade aqui no mês de junho, tá? E assim com todas as contas, ok? Esse aqui está dentro de gráfico, nesse ícone aqui, ok? Voltando aqui para a evolução do saldo, estando na visualização contas de investimento, eu posso entrar aqui em mais opções, e essas mais opções vai ter essas consulta por categoria, consulta por conta e gestão de investimento. É claro que aqui eu não cadastrei, não categorizei nenhum desses lançamentos, então aqui não faz sentido eu consultar por categoria. Todos eles vão estar dentro de 100 categorias, tá? Essa consulta de categoria,
ela mostra também um gráfico de barra. Se tivesse várias categorias, ele iria mostrar o gráfico de barra aqui. No caso, todas as categorias estão no mesmo, que é sem categoria. Tá? Então, voltando em opções, a outra seria essa consulta por conta, que para cada mês do período de observação, ou no caso de período de planejamento, para o caso de conta de orçamento, ele vai me dar aqui o saldo dessas contas aqui nessa data, tá? Nesse mês. Então, voltando aqui para o que interessa, que seria a gestão de investimento. Veja aqui, aquelas minhas 4 contas de gestão de investimento, e ele vai apresentar aqui tanto o saldo no mês corrente, no caso de julho, que é o último saldo, tá? De cada conta. Essa aqui foi aquela que foi feito o resgate. E aqui o rendimento acumulado desse período. Tá? Essas duas, por coincidência, deu esse mesmo rendimento aqui, tá? Mas a rentabilidade é diferente e é a rentabilidade que importa. Ele vai colocar em ordem crescente, decrescente do valor aqui da rentabilidade, e com base nessa consulta eu consigo ver qual é o investimento que me dá um maior retorno. Aqui no caso claramente seria essa ação da Petrobras, tá? Essas contas aqui, esses cabeçalhos, eles são botões de classificação. Eu posso classificar por rendimento, tá? No caso, eles já estão em ordem de classificação de rendimento aqui, tá? Posso classificar em ordem de saldo, ele vai colocar na ordem de saldo, ou nome de conta, tá? Mas ele vem por padrão, por taxa de rentabilidade. E aqui, que é interessante, claro, isso aqui que eu estou falando é importante, mas também é super importante que vocês leiam aqui essa ajuda que explica esses conceitos que eu passei aqui, o que eu estou passando. É uma consulta bem rápida e, como você já compreendeu aqui a partir dessa apresentação, vai ficar mais fácil de entender ainda. Cada uma dessas contas eu posso clicar nela, ele vai me apresentar aqui um gráfico de linhas com as taxas de rentabilidade de cada mês. Aqui no caso, janeiro, fevereiro, março, tá? Ele vai fazer um cálculo com base no saldo, e o saldo do final do mês, tá? Retirar os rendimentos. É um cálculo que ele faz, você pode refazer esse cálculo, e ele vai somar as taxas de todos esses meses e colocar esse total aqui. Esse total, se você se der o trabalho de ver, é a soma de todos esses 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desses 7 indicadores aqui, tá? De índice aqui. E assim, também ele mostra aqui embaixo os lançamentos que compõem esse período. Você vê aqui, começa com a aplicação de 20 mil, depois teve esse lucro, aí teve um prejuízo, que foi em abril, que corresponde exatamente a esse prejuízo aqui. Você vê aqui que aqui é o zero, ele teve um prejuízo aqui de mais de 3% negativo aqui. 3, 4, de 3 para 6 aqui deve dar aqui 5 aproximadamente de prejuízo, né? Então aqui a somatória vai dar esse 9,47 aqui dessas taxas mensais. E assim como para esse aqui, esses lançamentos eu posso editá-los, tá? Posso corrigir alguma coisa, mudar o que for necessário, tá? E com isso, ó, aqui é aquele que eu fiz o resgate. Ele vai só até junho, porque em junho ele zera, tá? Aqui, ó, o último foi esse resgate, no valor, se eu atualizar o saldo aqui, vai ver que ele vai dar exatamente esse valor aqui, tá? Pronto. E aqui, ó, por exemplo, isso aqui seria uma outra. Então, você consegue tanto ver de forma bruta aqui qual foi o investimento que pagou melhor nesse período, como você pode ver também como é o comportamento do gráfico, se ele é regular ou se não é regular. Isso aqui vai ajudar você a decidir aí como é que você vai tratar esse investimento aqui, todos os demais, se é o caso de você sair do investimento que está pagando menos e ficar revisando aí o tempo todo, tá? Bom,
É, espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação. Sei que ficou longa, mas eu imagino que vinha a ser útil. Tá, obrigado e boa noite.